Rogério Pinto Coelho Amato, que sempre nos prestigia, nos anima, quando tomamos a iniciativa de promover seminários desta ordem. Ilustres integrantes desta mesa, diretora e expositora dos trabalhos, entre os quais eu destaco alguns amigos pessoais de muitos anos, o meu caríssimo contemporâneo de universidade, grande amigo, o ministro Shigeaki Ueki, doutor Armando Guedes Coelho, outra figura ímpar do setor de petróleo e derivados deste país, e o professor Plínio Mário Nastari, da Fundação Getúlio Vargas, presidente da Tagro, e um dos pioneiros da implantação do Plano Nacional do Álcool. Também não poderia esquecer a presença do doutor Achille Marco Marmiroli, decano do setor de gás e combustível no país, ele que foi presidente da PIBGás e da Liquigás do Brasil, que também está lá. Senhoras e senhores, pois bem, nossas considerações preliminares são sobre a importância deste evento, que diz de perto no tocante à questão dos preços dos combustíveis e sobre toda a política traçada no sentido de produzirmos petróleo no Brasil, e o que redundará no futuro desta nação. Como sabem, a Petrobras vem assinalando sucessivas quedas na produção do petróleo e derivados, bem como no seu lucro, como apontam os demonstrativos financeiros do ano transcorrido de 2012 e divulgados. Artificialmente, como sabem também, o governo vem congelando o preço dos combustíveis. E desde 2011, a nossa principal empresa do Estado importa-os a preços mais altos do que vende no mercado interno. Os preços da gasolina e do diesel continuam defasados entre 15% e 16% em relação ao mercado internacional. A partir do ano de 2002, em decorrência da Lei 94/78/97, responsável pela abertura do capital social da Petrobras, a empresa teve prerrogativas de fixar os preços dos derivados do petróleo no consumo nacional. Imaginava-se que a medida adotada atenuaria o peso dos crescentes preços dos combustíveis nos índices inflacionários. Daí aconteceu a vida nos preços da gasolina automotiva e do diesel, que é, como sabem, um derivado fundamental no transporte da produção e dos habitantes e um preponderante insumo para as commodities agrícolas. Há 2 anos, a nação brasileira, lamentavelmente, perdeu a decantada autossuficiência na produção do óleo e no refino da gasolina, gerando crescentes importações, como já mencionamos. A produção do petróleo brasileiro estagnou e as importações da gasolina cresceram 73%. Ademais, a produção do etanol da cana-de-açúcar não acompanhou a acelerada demanda e o combustível renovável perdeu a sua competitividade econômica em face do aludido congelamento do preço da gasolina. O descompasso da política de preço dos combustíveis gerou o afastamento e o desencanto dos investidores internacionais e brasileiros nas indústrias alcooleiras e na ampliação das usinas, inclusive migrando para a produção de açúcar, cujo preço é estabelecido pelo mercado internacional. O país colocou 6 milhões de toneladas do alimento no mercado externo nos 3 primeiros meses deste ano, de 2013. Um volume 70% superior ao do igual período de 2012. Desta forma, os maiores prejudicados hoje são a Petrobras e os fabricantes de álcool, beneficiando, obviamente, os usuários dos combustíveis.
Tristemente, como mencionamos, o país perdeu a sua autossuficiência na produção dos seus combustíveis fósseis e também dos renováveis. No período de 2009 a 2012, o consumo da gasolina cresceu perto de 60%, enquanto a queda do uso do álcool hidratado, que, como sabem, também é consumido nos carros flex, teve uma queda de 41%. Quanto ao parque de refino da Petrobras, falava na chegada com o Dr. Oswaldo Kawakami, desde os anos 70, a Petrobras não constrói nenhuma nova unidade. E, diante da política do monopólio, de fato, concedido à Petrobras, não existe nenhum investimento privado no setor hoje. Pois bem, é tradicional entre nós a diretriz governamental de administrar a formação dos preços dos combustíveis como possível instrumento de política econômica. O especialista Adriano Pires lembra que tão somente no período de 1998 a 2001, houve uma fase em que os preços de todos os derivados do petróleo eram atualizados mensalmente em função do valor do combustível no Golfo Pérsico e da taxa de câmbio, acompanhando a tendência existente do mercado internacional. Pois bem, mercado brasileiro, então, como terão a oportunidade de ouvir, e em seguida iremos discutir o tema, ele atravessa incontestavelmente um período contraditório, com efeito no que tange à indústria de carros biocombustíveis, os chamados flex fuel, foi uma notável invenção dos técnicos brasileiros. Ela é beneficiada com vultosos incentivos fiscais na compra de veículos novos. Do lado da produção e oferta do etanol, quase nada se fez para estimular a atividade econômica. Das 430 usinas de açúcar e álcool que existiam no Brasil, há 5 anos, 41, uma delas, praticamente fecharam as suas portas ou foram incorporadas por outras. Não existe, o que tudo indica, nenhuma possibilidade, presidente, do preço do barril do petróleo baixar dos atuais $100, o que manteria a delicada defasagem existente entre os preços internacionais e os preços hoje praticados no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, há um déficit estimado de 300 mil barris diários na produção de gasolina e diesel, o que deverá perdurar, pelo menos na próxima década, até que as novas refinarias da Petrobras entrem em operação. Segundo também um trabalho que nós fizemos em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a importação da gasolina pode chegar a mais de 20% do consumo no Brasil nos próximos 5 anos. E, definitivamente, não existe uma política sensata de preços para os combustíveis no Brasil. Basta atentarmos para o fato de que a Petrobras ajusta regularmente os preços dos outros derivados, com exceção da gasolina e do diesel, combustíveis esses que não interferem nos índices da inflação. Pois bem, o Brasil já poderia, sem dúvida, estar dispensando as crescentes importações de petróleo e derivados, bem como produzindo o etanol suficiente para as necessidades internas da nação, misturando esse etanol à gasolina em torno de 20% ou 25%, ou para os carros bicombustíveis, os flex, e mesmo exportar esse combustível em grande volume. Hoje, as ações da Petrobras estão em queda. Isso que a organização está sendo, lamentavelmente, utilizada como instrumento de política monetária, assim como a sua produção. Se confirmadas as estimativas do pré-sal, e todos nós torcemos muito para que isso aconteça, a produção do petróleo subirá para mais de 4 milhões de barris diários de óleo. Consoante o plano de negócio da estatal, no entanto, os investimentos necessários
chegarão a 69 bilhões de dólares para tanto. Ademais, produzir petróleo a 7.000 metros de profundidade e até 340 quilômetros da costa marítima exigirá a adoção de tecnologia avançada, com a celebração de acordos e parcerias com centrais de pesquisas e universidades nacionais ou estrangeiras. Pois bem, presidente, é uma tarefa gigantesca que temos, então, pela frente, que a Petrobras tem pela frente, o governo brasileiro tem pela frente. Eis que, ao segurar os preços da gasolina, o governo promoveu uma devastação sem precedentes no patrimônio da Petrobras, bem como da indústria alcooleira, além de estragos nas contas externas nacionais, levando o saldo da balança comercial para um nível mais baixo dos últimos 10 anos. São essas as considerações preliminares, até para a animação do tema que gostaríamos de fazer. Muito obrigado.